Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje trazendo um detalhamento acerca do segundo trimestre de 2025 da nossa Taesa, TAEE11. Muita gente me pediu um resultado, na minha visão foi bem positivo quando comparamos a resultados anteriores, mas claro, assim como todos os demais resultados, sempre temos os nossos pontos de atenção que devemos considerar no cálculo do valuation, no cálculo do nosso preço justo para aporte da empresa. Nesse caso, Taesa, vamos analisar os principais pontos positivos e pontos de atenção e, claro, no final trazer a minha opinião acerca de se vale a pena ou não aportar em Taesa. Fica comigo até o final do vídeo que vamos exemplificar na prática os principais detalhes acerca do segundo trimestre. Acessando o RI da empresa na apresentação de resultados, principais pontos a ser destacado nesse segundo trimestre e, claro, também no primeiro semestre de 2025. De cara, a empresa já mostra algumas inovações visando também a sustentabilidade, que hoje sabemos que é algo preponderante nas principais empresas do Brasil e do mundo. Então é algo que deve ser levado em consideração, que lá no valor final da cotação, às vezes a gente não percebe diretamente isso, mas claro que pensando em governança corporativa e ação social, vale muito a pena e no longo prazo tende a trazer bons retornos para a empresa. Então aqui a Taesa ela destaca alguns dos principais casos que foram utilizados nesse primeiro semestre, no segundo TRI de 2025, entre eles o movimento Raça é Prioridade, alcançando 30% de líderes negros. Taesa educa mais de 1.880 inscritos também diretamente nas comunidades. Então é todo projeto visando ações sociais que hoje a empresa utiliza. Liderança feminina, 29,2% de mulheres líderes em 2025, um aumento quando comparamos a 2024, e inovação do uso de drones e sensores também vinculado já, visando um pouquinho aí os investimentos que a empresa faz, algo que tende a trazer uma maior eficiência e uma maior facilidade também na operação da empresa para o futuro. Mas descendo aqui para baixo, vale a pena verificar as principais realizações também no primeiro semestre, mas algo que na minha visão é o mais importante a ser destacado no resultado de Taesa, que é a receita anual permitida, o ciclo, no caso da RAP entre 2025 e 2026. Assim como as demais elétricas, todas elas no caso da Taesa, né, também focado em ISA-CETEP, que são as principais transmissoras, elas trabalham com forma de contratos de longo prazo. Então a empresa tem uma receita X advinda desses contratos e que conseguimos projetar essa receita para os próximos anos, visto ser contratos de longo prazo. Porém, a cada pouco tempo, a empresa, por exemplo, a Taesa, a ISA-CETEP, elas participam de leilões de transmissão, visando adquirir novas linhas de transmissão, realizar novos investimentos e manter uma receita atrativa. Isso é um ponto muito importante, porque se a Taesa, nesse caso, ela não investe em novos leilões, não participa de novos leilões, vai chegar num ponto que a receita vai diminuir e as linhas de transmissão vão ficar todas com a concorrência. Isso faz, claro, óbvio, por consequência, a receita e o lucro líquido cair. Nesse caso, hoje, a receita anual da Taesa, quando comparamos ao ciclo 2024 e 2025, ela teve um aumento de 8,7%. Então, de cara, já é um ponto positivo visando manter uma certa projeção, uma certa previsibilidade na receita futura de Taesa. Atualmente chegando próximo a 4,4 bilhões de reais, considerando as receitas já contratadas, aquilo que já é garantido que a empresa terá para o futuro. Outros destaques do segundo trimestre, entre eles, conclusão do Pitiguari com cerca de 2 anos de antecedência, mais um investimento bem feito que a empresa finalizou antes do prazo. Evolução do CAPEX, citando já investimentos atingindo 747 milhões, um aumento muito significativo quando comparamos ao primeiro semestre de 2024, com entrega antecipada de projetos e alavancagem sob controle. Alavancagem, vamos detalhar um pouquinho mais logo em seguida. Alto desempenho operacional, o EBITDA regulatório atingindo a marca de 1 bilhão no primeiro trimestre, com crescimento um pouquinho mais moderado, na casa de 2,7%, motivado por maiores receitas, como vimos, e OPEX abaixo da inflação. O lucro líquido regulatório da empresa chegando a 299 milhões, também um avanço quando comparamos a períodos anteriores, e o anúncio de distribuição de proventos do mesmo valor, equivalente a um payout de 100%. Também é um caso, pessoal, que, a minha opinião, sendo sincero, e tem muita gente que às vezes discorda de mim, mas eu não sou a favor da empresa distribuir todo o lucro para os seus acionistas, principalmente quando se tem dívida.
Então, tudo bem, se a empresa não tem dívida e em determinado momento quiser distribuir 100% do lucro, óbvio que para mim, que sou acionista, vou ficar muito feliz por estar recebendo um dividendo mais atrativo. Porém, pensando pela ótica da empresa e visando também o longo prazo, se a empresa distribui 100% do seu lucro, quer dizer que ela não vai ter caixa suficiente para realizar novos projetos, para expandir a sua atividade operacional e trazer um aumento de receita no futuro. E pelo lado mais negativo ainda, se a empresa, por exemplo, possui uma dívida, quer dizer que essa dívida ela sempre vai ser postergada, sempre vai correr para o futuro e nunca vai diminuir. E na minha visão, esse é um ponto negativo. Eu prefiro, como acionista, falando como acionista, eu prefiro receber um pouco menos de dividendos, mas a empresa ter uma dívida um pouco mais baixa, trazendo uma previsibilidade para o futuro, trazendo uma possibilidade de inovação, de expansão de investimentos futura, baseando-se que a empresa distribuirá uma parte do lucro e a outra parte ela irá usar para investir. Então é uma opinião minha, muita gente discorda, muita gente olha somente para o dividendo, que quer receber o máximo possível, e concordo, não tem problema nenhum, cada um tem a sua estratégia de investimento, mas na minha visão, eu considero um ponto negativo da Taesa ela ter um payout hoje de 100% quando olhamos a dívida dela. O payout de 100%, volto a dizer, não é o problema nenhum. A empresa ela pode distribuir lucro. Mas quando olhamos a dívida da Taesa, que já vamos descer na próxima tela, vocês vão verificar que não é uma dívida tão baixa assim. Então, um ponto que eu considero de atenção é a empresa distribuir todo o lucro sem diminuir a alavancagem atual. Aqui falando então do endividamento, hoje a dívida líquida da Taesa ela se manteve estável quando comparamos ao primeiro trimestre, girando próximo a 4,1 vezes o EBITDA. Hoje, quando olhamos as pares do setor, seja ISA-CETEP, que também é transmissora, ou até o próprio caso da Engie, que não é só transmissora, mas ela também tem uma dívida um pouquinho mais elevada, mas não chega próximo a 4 vezes, é um pouco abaixo. Então, hoje a Taesa, quando comparada às principais pares do setor, possui a maior dívida. E hoje o prazo médio da dívida é de 4,7 anos, então também não é um prazo tão longo assim. Claro que não é algo que vai causar total preocupação agora no curto prazo, mas é um ponto de atenção. Uma dívida de 4,1 vezes não é uma dívida tão alta, mas também não é tão baixa. Por isso que a Taesa hoje encontra-se na dívida maior quando comparada aos pares e com prazo médio de 4,7 anos. Na minha visão, o principal ponto de atenção hoje de Taesa é esse. A empresa distribui todo o lucro, visando manter o seu dividendo atrativo, que também, considerando hoje a Taesa e os principais investidores, pessoa física de Taesa, a maioria investe por ela ser uma excelente pagadora de dividendos. Isso não podemos negar, a empresa sempre pagou dividendos muito atrativos. E a maioria dos acionistas buscam pelo menos manter um dividendo semelhante ao que vem sendo pago. E a Taesa, visando manter um dividendo atrativo, ela está distribuindo 100% do seu lucro. Ok, o dividendo está sendo atrativo, os acionistas que buscam renda passiva provavelmente estão muito felizes com o dividendo atual. Mas, por outro lado, olhando numericamente os principais pontos relacionados à operação da empresa, vimos que a dívida ela se mantém no patamar mais elevado e possivelmente pode chegar em determinado momento que a empresa vai dizer assim: opa, vou diminuir o meu payout para 50%, vou distribuir metade do meu lucro e a outra metade eu vou utilizar para amortizar essa dívida ou para fazer um novo projeto de expansão. Não tem problema, está no regulamento, a empresa pode fazer isso. Mas aí quem é acionista e investiu na empresa buscando um dividendo de 8, 9%, quando a empresa fazer isso, vai cair pela metade e certeiramente a ação vai desvalorizar. Se a empresa não faz uma distribuição como é esperado pela maioria dos acionistas, a cotação da empresa vai cair e vai causar certa volatilidade, certa desvalorização de curto prazo. Então, esse, na minha visão, pessoal, é o principal fator preponderante hoje na análise de Taesa. Isso já puxando o restante dos resultados, não sendo algo pontual do segundo TRI. Vocês podem ver que essa dívida sobre EBITDA de 4 vezes vem desde metade do ano passado. Não é algo que foi específico desse segundo trimestre, tanto que a empresa, falando do segundo trimestre em específico, não trouxe nada de anormal. Pelo contrário, teve um aumento no lucro, teve uma melhora ali na questão da margem, a empresa segue fazendo alguns projetos, segue expandindo a receita anual permitida, como vimos também. Então, o resultado específico do segundo trimestre, na minha visão, foi bem positivo. Mas ela tem, de modo geral, quando olhamos o histórico da empresa e também projetando o futuro, olhando a questão do dividendos, do payout e da dívida, na minha visão, é um ponto que deixa um pouquinho a desejar quando comparamos as principais
pares do setor. Então, como vimos, o lucro líquido teve um aumento de 0,9, um aumento leve quando comparamos ao primeiro semestre de 2024. A margem EBITDA também teve um aumento, nesse caso de 7,2, o EBITDA final subiu de 962 milhões para 1 bi e 31 milhões. Então, de forma numérica, olhando o segundo trimestre, foi um resultado bem positivo para a Taesa. E até aqui embaixo, se vocês quiserem verificar os projetos que a empresa está oficializando, como citamos lá no início também, boa parte dos projetos estão sendo entregues de forma antecipada, um ponto muito positivo, vai trazer novos frutos, novas receitas para a empresa de forma antecipada, isso tende a fortalecer a eficiência operacional da empresa. Vale a pena, se você almeja ou se você já é acionista de Taesa, dá uma olhada nesses projetos que ela fez, tanto em valores, também para entender. Aqui, ó, claro, não vou citar a fundo cada projeto em específico, até mesmo para não prolongar muito o vídeo, mas vale a pena você entender como que está se comportando. Comparar, por exemplo, o resultado do primeiro trimestre, ver quanto que a empresa investiu de um trimestre para o outro, quanto que foi esse avanço em termos de obra. Aqui vimos o avanço físico, por exemplo, vale muito a pena você comparar e entender se realmente faz sentido, se você aceita essa estratégia que a empresa hoje está traçando, por exemplo, de manter a dívida no patamar atual, manter ela estável, mas ao mesmo tempo fazer investimentos um pouco mais reduzidos ou deixar um dividendo mais gordinho ali de 100% do payout. Então, é muito importante você fazer esse apanhado de informações. Tem pontos positivos, o payout, como vimos, 100% é por si só muito atrativo para o acionista, mas por outro lado a dívida está se mantendo estável e não está diminuindo, a empresa às vezes poderia investir um pouco mais forte em projetos e assim por diante. Cada análise deve ser feita de forma individual, mas a decisão final do seu investimento em Taesa tem que ser avaliada em conjunto. E aqui, pessoal, acessando diretamente a plataforma do Investing Pro, a plataforma que eu gosto muito de utilizar para decidir de vez se vale a pena ou não aportar em aquele ativo. Agora, olhando diretamente os números, seja preço justo, seja PL, dividendo, olhando diretamente os números, os indicadores fundamentalistas da empresa. E vale destacar, se você não é assinante da plataforma do Investing Pro, eu vou deixar aqui na descrição o meu cupom de 15% de desconto sobre o valor da assinatura. O Investing Pro, se você não conhece, vou deixar aqui em cima do card um vídeo de mais de 20 minutos, onde eu mostro detalhadamente cada ferramenta do site, entre eles os melhores indicadores fundamentalistas, toda a parte de gráficos e comparativos que podemos utilizar na nossa tomada de decisão, comparar, por exemplo, Taesa com Isacetep, com Eletrobras, com Engie, com Copel e assim por diante. Vale muito a pena. Inteligência artificial, você consegue montar sua carteira de investimento, ativos no exterior, enfim, pessoal, uma ferramenta muito completa. Se você tem interesse de ter mais detalhes, acesse o vídeo no card e, claro, se você tiver interesse em assinar a plataforma, acesse pelo link da descrição, utilize o meu cupom de 15% de desconto, que o preço final se torna mais atrativo ainda. Sem mais delongas, falando de Taesa, hoje, segundo a plataforma do Investing Pro, o preço justo médio da empresa giraria próximo a R$ 44. Isso baseado em 15 modelos de valuation. Um ponto muito legal dessa plataforma, esse preço ele não é jogado aqui de forma aleatória, ele é baseado na média, nesse caso de 15 modelos que estão discriminados aqui. Tanto que, se você quiser ter um detalhamento maior de cada indicador, você pode vir aqui, clicar em cada um deles e entender a metodologia por trás do cálculo. Mas de forma resumida, hoje, baseado nos principais modelos, o preço justo de Taesa seria de R$ 44, potencializando um possível upside de 29% sobre a cotação atual de R$ 34,25. O perfil da empresa também vale a pena você destacar, a margem de lucro bem atrativa, negociada ao múltiplo de lucro baixo, paga bons dividendos. Então, basicamente, é um resumo do que foi citado até então. Mas se você tiver interesse em consultar os demais indicadores, o histórico financeiro da empresa, como foi os lucros passados, verificar se isso está evoluindo, receita, margem, relação preço sobre o lucro, por exemplo, hoje da empresa está em 6,5, indicador muito atrativo também, e assim por diante. Já dando um spoiler, pessoal, na minha visão, hoje o preço justo de Taesa está bem abaixo de R$ 44. Por quê? Porque na minha metodologia de investimento, eu considero, primeiramente, o histórico financeiro da empresa, a eficiência operacional da empresa. Em segundo momento, os indicadores fundamentalistas, que no caso de Taesa não podemos negar que está muito atrativo, seja o preço sobre o lucro, seja o dividendo. E o terceiro ponto é a análise como um todo quando comparamos aos demais ativos do segmento, nesse caso, outras empresas elétricas. Então, quando olhamos o montante como um todo, consideramos a dívida de Taesa, que na minha visão, na minha estratégia de investimento, é um ponto de atenção. Às vezes, para outros investidores, isso não é um ponto a ser considerado. Não tem problema, cada estratégia é única. Mas na minha visão, a dívida de Taesa é uma dívida um pouquinho elevada.
o payout em 100% com essa dívida, para mim, não é atrativo, e no preço atual, quando eu olho os demais pares do setor, as demais empresas elétricas, eu considero Taesa com pouca margem de segurança. Claro que, na minha visão, não é motivo de venda, mas eu já estou ciente que a empresa não tem tanta margem, que possivelmente temos um risco de, quem sabe, a empresa diminuir um pouquinho dos dividendos visando amortizar essa dívida no futuro. Então é algo que eu hoje já estou ciente, e também sugiro, se você almeja investir em Taesa, que tenha pelo menos essa percepção de possibilidade de, quem sabe, ter uma queda nos proventos, e caso isso venha a ocorrer, não seja uma surpresa para você. Então, para fechar, pontos negativos desse resultado, pessoal. Dívida controlada, ela se manteve estável, como vimos no gráfico, quando olhamos 2024 para cá, mas ela ainda está elevada, 4,1 vezes o EBITDA. Aumento de despesas, também não mostrei descaradamente lá na apresentação de resultados, mas teve um aumento um pouquinho mais significativo quando comparamos aos últimos trimestres. Um payout de 100%, que até vocês devem ter percebido, eu citei ele como sendo um ponto positivo e um negativo. Como eu expliquei anteriormente, o payout de 100% por si só é um ponto positivo, visto que o acionista vai receber mais dividendos. Mas no caso da Taesa, eu considero um ponto de atenção, visto o conjunto total de indicadores, como é o caso aí da dívida que citamos já anteriormente. Pouca margem de segurança, considerando a projeção de receita e lucros futuros. Do lado dos pontos positivos, um avanço aí de 7,5 no EBITDA, um aumento na receita anual permitida, que também citamos lá no começo, que é o principal fator a ser analisado nas empresas de transmissão, payout de 100% e investimento, capex no caso, em novos projetos também segue avançando, e alguns projetos também finalizando, que traz certa previsibilidade futura de receitas. Conclusão final. Resultado médio bom quando olhamos os indicadores. Até aqui eu considero um resultado mais para bom do que médio, olhando numericamente o segundo trimestre. Por outro lado, a empresa segue com dívida elevada, distribuindo 100% do lucro e com os desafios visando novos projetos. No preço atual, eu, Rodrigo, hoje não considero uma grande margem de segurança para aporte. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, é muito importante para fazer com que o canal cresça e com que o YouTube divulgue essa informação gratuita também para demais investidores. Se você investe em Taesa ou ficou com alguma dúvida ou tem a sua opinião, comenta aqui embaixo também. Eu sou muito favorável à troca de opiniões. Então, se você hoje investe em Taesa, se você não considera a dívida dela atrativa, não tem problema nenhum, pessoal. Volto a dizer, cada estratégia de investimento, cada análise é única. E se você tem uma opinião divergente da minha, também deixa aqui embaixo, que isso fortalece muito. É com a troca de opiniões que cada investidor busca sempre as melhores informações e às vezes descobre aquele detalhe que passou despercebido em muitas análises de investimento. Faça o seu comentário aqui abaixo e, claro, se você ainda não me segue no Instagram, também vou deixar o link na descrição, que todo dia estou postando conteúdo de qualidade de forma gratuita para vocês.